paz do Senhor, meus irmãos. Meu nome é Poliana Laís e hoje a gente vai falar um pouco sobre mundo espiritual. Eu quero citar com os irmãos a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 2, que diz assim: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até ao terceiro céu. Agora a gente vai entrar nesse âmbito, meus irmãos, terceiro céu. Por que Paulo vai citar terceiro céu? Se a gente estudar um pouquinho mais a fundo, a gente vai ver que Paulo foi o apóstolo que mais falou acerca das coisas espirituais. A carta que ele escreve aos Efésios e aos Colossenses, que são cartas muito semelhantes, são cartas de um cunho espiritual fantástico. Mas vamos começar a entender então por que Paulo vai falar de um terceiro céu. Se Paulo cita o terceiro, é porque existe o primeiro e o segundo. O primeiro céu diz respeito às coisas físicas, não só o céu atmosférico, como a gente pode observar, né? A gente olha para o céu, agora no momento que está à noite, vai ter estrelas, vai ter algumas nuvens, e de dia vai ter nuvens e vai ter o sol também. Então, esse céu atmosférico, ele é um céu, só que não é só isso, não é limitado tão somente à terra. Céu, esse primeiro céu, diz respeito a tudo aquilo que é físico e é observado pelo homem. Então, isso vai incluir aí todo o universo, estrela, galáxia, planetas, sóis que existem. Esse é o primeiro céu. Segundo céu. O segundo céu é o mundo espiritual. O segundo céu é o mundo espiritual. É onde tem anjos e demônios. Por que eu estou dizendo isso para os irmãos? Se você sair por aí andando para qualquer lado, você não vai visualizar um anjo ou um demônio assim, do nada. Ali vai um demônio, um anjo. Não. Isso está escrito em Apocalipse. Eu vou abrir lá com os irmãos. Apocalipse capítulo 12. Versículo 9, está escrito assim: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Lançados da onde? Já comentei com os irmãos em vídeos anteriores, se não me engano, no vídeo que está lá sobre o fruto proibido, que fala sobre o pecado, a gente vai falar um pouco sobre isso. Onde ocorreu o primeiro pecado? O primeiro pecado não ocorreu no Éden. O primeiro pecado ocorreu no céu. Foi o querubim ungido que pecou contra o Senhor. Nesse momento, né, Satanás peca, não exatamente nesse momento, mas ele peca. E depois ele é lançado à terra. Só que ele não é lançado à terra de um modo material e físico. Por quê? Porque Satanás é querubim ungido. Querubim, serafim, anjos, tudo que é pertencente ao reino de Deus é espiritual. Então, Satanás e os seus demônios, que são os anjos caídos, que foi 1/3 dos anjos que ele arrastou do céu para a terra com ele, que a gente chama de demônio, são seres espirituais. Estes seres, eles estão no segundo céu. E o segundo céu é o mundo espiritual. E é nesse segundo céu que existe a guerra espiritual entre anjos e demônios constantemente. E por que existe essa guerra? Porque Deus envia os seus anjos para pelejar por nós. Você provavelmente, né, já ouviu histórias e já fez aquela reza a respeito do anjo da guarda. E isso é real. Isso está lá em Mateus capítulo 18. O próprio Senhor Jesus Cristo vai dizer: não desprezeis os pequeninos, porque eu vos digo que os anjos deles assistem diante da face do meu Pai que está no céu. Então, existem os anjos da guarda verdadeiramente. E é nesse âmbito, nesse segundo céu, que nós chamamos de mundo espiritual, onde eles guerreiam por nós. Segundo céu, então, é o mundo espiritual. Tem anjo e tem demônio. E por que no segundo céu tem anjo, tem demônio e não tem Deus? Simples. Quando Jesus Cristo ele se ofereceu na cruz do Calvário, como expiação dos nossos pecados, ele não só nos lavou dos nossos pecados, mas ele limpou todos os lugares onde havia sujeira. E onde foi o
primeiro lugar a ser sujo pelo pecado? O céu. Então, na carta aos Hebreus, vai dizer que quando Jesus Cristo chega no céu, o sangue dele purifica, limpa tudo. E nesse momento que Jesus Cristo chega no céu, Satanás não pode mais adentrar diante da face de Deus e ele é precipitado do céu à terra. E nesse momento, o céu passa somente a ter Deus no seu trono. Então, esse é o terceiro céu. O terceiro céu é o trono de Deus. É onde Deus habita, onde somente há Deus. Ah, mas é só Deus, tá ali, ele tá sozinho? Não. É Deus assistido pelos seus serafins e querubins e anjos. No segundo céu, que é o mundo espiritual, os anjos não foram feitos para ficar aqui, no segundo céu, no mundo espiritual, mas eles vêm a essa região para estar pelejando por nós em prol do reino de Deus. Os irmãos têm que compreender uma coisa: Deus possui o seu reino e Satanás possui o seu império. Então existe o reino de Deus e o império da morte, que é dirigido por Satanás. E os irmãos têm que compreender também uma coisa: Deus estabeleceu uma ordem no seu reino. Satanás, ele também estabeleceu uma ordem no seu império. Deus é verdadeiro, Satanás é mentiroso, é enganador. E ele perverte tudo que foi feito por Deus. Lembra que ele queria ser semelhante ao Altíssimo? Ele não foi. Mas no segundo céu, no mundo espiritual, ele tenta imitar tudo que é proveniente de Deus. Então existe uma ordem nos céus, existe uma ordem também no império da morte, no inferno. Os irmãos têm que compreender isso. E isso abrange o mundo espiritual. É onde nós estamos, como eu posso falar, tentando romper com as nossas orações. Por que eu estou dizendo isso para os irmãos? A gente sabe que ali em Jeremias 33:3, Deus vai dizer: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então nós sabemos que o nosso Deus é um Deus que responde. Se você orar, Deus responde. Mas as suas orações podem ser impedidas. E onde as suas orações são impedidas? As suas orações são impedidas no segundo céu. Irmã Poliana, prova isso para mim na Bíblia. Daniel, capítulo 10, versículo 12, que diz assim: então me disse o anjo Gabriel respondendo a Daniel: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a te humilhar perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para me ajudar, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Os irmãos compreendam uma coisa: quando a gente vai falar nessa passagem aqui, Daniel capítulo 10, tem muita gente que destaca o fato de Daniel ter orado 21 dias, mas o objetivo de Daniel não era orar por 21 dias. Daniel não falou assim: não, peraí, eu aguento, eu vou orar por 21 dias, não sei o que, vou mostrar que eu persevero. Não. O objetivo de Daniel era ser respondido, e ele sabia que o Deus dele é um Deus que responde. Esse foi o mesmo objetivo do profeta Abacuque. Quando Abacuque ele entra na presença de Deus, ele entra fazendo questionamento: Senhor, até quando gritarei eu, vexação? Ele fala no segundo capítulo: sobre a minha guarda estarei para ver aquele que me responde. Então, tanto o profeta Abacuque quanto Daniel sabia que o nosso Deus é um Deus que responde. Só que no caso de Daniel, a oração dele demorou 21 dias para ser respondida. Mas não é porque Deus desfez de Daniel, não foi isso. O anjo vai dizer: Daniel, no primeiro dia já saiu a ordem do céu. Qual céu? Trono de Deus, terceiro céu. Então, se você ora onde? Você ora aqui na terra, A sua oração, ela rompe o primeiro céu, que é a atmosfera, e o segundo céu, que é o mundo espiritual. E ela chega até o trono de Deus. E do trono de Deus, passa pelo segundo céu, que é o mundo espiritual, e vem até você na terra. Só
que no caso de Daniel, a oração dele rompeu o primeiro céu, o segundo céu chegou no terceiro. Na hora de sair a resposta do terceiro céu, que é o anjo saindo diante do trono de Deus para trazer a resposta a Daniel, ele encontra um empecilho no caminho. E quem é este empecilho? O príncipe da Pérsia. Tem muita pessoa que vai acreditar que o príncipe da Pérsia é o príncipe, o homem que estava ali sobre aquela província, e isso não é verdade. Não é um homem que está impedindo um anjo de chegar a Daniel. Até porque a gente lembra daquela passagem lá em Josafá, onde Josafá se põe a orar com todo o povo e Deus envia um único anjo que é capaz ali de matar 185 mil homens. Então não é um homem impedindo o anjo, não. É o principado da Pérsia. O que é um principado, irmã Poliana? É o que está descrito para a gente. Paulo deixou isso descrito em Efésios capítulo 6. Ele vai dizer que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra as hostes infernais, nos lugares celestiais, contra principado, potestades. É isso que guerreia contra nós, não carne nem sangue. Então, o principado, o que é isso? O que seria um principado? É um demônio de categoria alta que está tomando conta de toda aquela região da Pérsia. E esse demônio se coloca diante do anjo Gabriel. Onde que acontece isso? Segundo céu. A ordem sai do terceiro, chega no segundo, e no momento que está ali no segundo céu, o anjo Gabriel com a resposta para Daniel, que está aqui no primeiro céu esperando a resposta, ele encontra barreira. Quem é a barreira? Um demônio, um principado da Pérsia que impede Gabriel de passar. E realmente, Gabriel não pode passar. Gabriel é anjo mensageiro. Então Gabriel vai chamar o arcanjo Miguel. E o arcanjo Miguel, como a gente já acabou de ler lá em Apocalipse capítulo 12, ele fez guerra contra Satanás e os seus anjos e os expulsou do céu. Então Miguel, o arcanjo Miguel, ele sim vai guerrear contra esse principado. Mundo espiritual, meus irmãos, não é bagunçado como a gente pensa, não. Ah, mas é porque Satanás, é porque o diabo, é porque o demônio. É porque só se você der legalidade. O nosso Deus é um Deus de justiça. Se ele é um Deus de justiça, Satanás não é burro e não vai entrar diante da presença de Deus fazendo acusação falsa. Ele não é salafrário, ele é esperto. Então ele vai entrar diante do trono de Deus te acusando daquilo que você cometeu. Satanás e todos os demônios dele vão agir na sua vida conforme você der terreno, você der legalidade. A gente tem o costume de empoderar Satanás de um modo absurdo, e não é bem assim, não. O mundo espiritual não é bagunçado, ele é um mundo legal, regido por leis compostas por Deus. A gente é acostumado a ver leis aqui na terra, regendo a terra. No mundo espiritual, no céu, não é diferente. Não é o céu que vai imitar a terra. Não, a terra reflete o que existe no céu. Sempre guarde isso. A terra reflete o que existe no céu. Então, no segundo céu, ali no mundo espiritual, o principado da Pérsia está de pé diante de Gabriel. Gabriel não consegue passar porque ele não tem poder para isso. E ele vai chamar um principado do céu, que é o arcanjo Miguel, que vai guerrear agora com esse principado. Então Miguel derrota o principado, Gabriel consegue passar. E nesse meio tempo aí, quanto tempo passou? Passou 20 dias. Agora Gabriel chega com a resposta para Daniel e diz assim: olha, desde o primeiro eu tô nessa peleja, mas agora eu cheguei para te esclarecer, Daniel, porque você é um homem muito amado. Então, tem gente que pensa assim: acho que eu tô orando errado. Tô orando errado, faz tempo que eu tô orando, até agora nada. Mas talvez você esteja sofrendo um bloqueio no mundo espiritual, no segundo céu. A sua oração, as respostas da sua oração podem estar sendo bloqueadas, impedidas ali, no segundo céu. E isso abrange mundo espiritual. A gente vai falar agora um pouco mais no próximo vídeo. Eu vou explicar um pouco para vocês a respeito da hierarquia que existe no céu, e hierarquia também que existe no inferno, para esclarecer um pouco mais os irmãos, amém? Se você gostou desse vídeo, compartilhe, comente se isso agregou a sua vida. Ficou alguma dúvida, não entendeu? Pode perguntar, eu estarei respondendo todos os irmãos. Deus os abençoe em Cristo Jesus.